Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro seminário de Agroenergia Digital. O nosso grupo vai falar sobre resíduos agrícolas, sobre os desafios e a lucratividade. Então, para dar início aqui à nossa apresentação, nós vamos analisar o cenário da agricultura no Brasil. Então, nos últimos 70 anos, o Brasil ele passou de importador para provedor do mundo. Então, analisando a agricultura nos anos de 1950 a 1970, nós observamos o quê? Que nós tínhamos uma agricultura rudimentar, uma escassez de tecnologia, de estudos e de técnicas para o manuseio e utilização do solo, um baixo rendimento por hectare, a soja, que hoje é o nosso carro-chefe, nestes anos ainda era uma novidade, e no ano de 1968 nós tivemos uma escassez alimentar. E foi essa escassez alimentar que impulsionou políticas públicas e investimentos no setor da agricultura. Então, já em 1971, nós temos esses investimentos que culminaram em pesquisas científicas, em desenvolvimento de tecnologia, e tudo isso impulsionou a agricultura. Então, nós saímos aqui de uma produção de 28 mil toneladas de grãos por ano e fomos para uma produção de 236 milhões de toneladas por ano. Isso devido a esses investimentos que resultou em melhoramento genético, resultou também em aproveitamento de um aproveitamento melhor dos recursos naturais, entre eles o sol, a luz, né, no caso, o solo, a água, e nós temos aí afunilando melhor essa questão da agricultura no país, a região do Mato Piba, que compreende o estado do Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia, onde se observa uma expansão da agricultura na metade dos anos 80, e, de acordo com as estatísticas apresentadas pelo Ministério da Agricultura, nos últimos 10 anos, nós tivemos aí um aumento de 1,1 milhões de hectares de área plantada de grãos e o aumento da produção em relação a toneladas, nós tivemos um aumento de 3,3 milhões de toneladas. E nesta região, os grãos mais produzidos são a soja, o milho e o algodão. Focando aqui no nosso estado, que é o estado do Tocantins, nós temos aí uma agricultura de múltiplas culturas, onde se destacam desde frutas, e nós temos aí os carros-chefes, que são a soja, o arroz em casca e o milho em grãos. E o que nós temos aí como fatores que evidenciam a produção desses grãos? Nós temos aí terras férteis, topografia plana, incidência da luz praticamente durante todo o ano,
E se nós temos a produção desse produto final, nós também temos a produção de coprodutos. Então, nesse momento, o nosso trabalho ele vai trabalhar com 5 culturas específicas, que é a cultura do arroz, milho, soja, batata doce e eucalipto, e nós vamos focar nos coprodutos resultados dessas culturas, agregando um valor e uma utilidade para esses produtos. Bom, pessoal, vamos dar seguimento, então, ao nosso seminário. A gente primeiro tem que entender, afinal, o que são resíduos agrícolas. E aí a gente entra no primeiro desafio, quando a gente fala de resíduos agrícolas, que é a compreensão, então, do termo resíduo. Afinal, resíduo agrícola é a mesma coisa que lixo, que é a mesma coisa que rejeito, ou não? São termos diferentes. Eu vou só pincelar rapidamente com vocês sobre a definição desses termos. O que seria, então, lixo? Lixo a gente poderia definir que é todo material, objeto ou produto que a gente já utilizou e não tem mais utilidade. Ele tem que ser, então, só devidamente descartado ao seu destino final. Rejeito, eu poderia mais ou menos também definir como a mesma coisa. É todo produto, objeto ou material que já foi utilizado e que já se esgotou todas as formas de reaproveitamento, reutilização e até mesmo reciclagem. Então, eu poderia dizer que lixo e rejeito são sinônimos, mas resíduo é totalmente diferente, porque resíduo é tudo aquilo que após você utilizar um material, ou um produto, ou um objeto, você ainda tem outras formas de poder estar ou reutilizando, ou reaproveitando, ou até mesmo reciclando. Então, no ambiente rural, no ambiente agrícola, quando o produtor rural ele entende, ele compreende essa diferença desses termos, ele consegue ter uma gestão muito mais eficiente no seu empreendimento. Quando ele começa, então, a perceber que após a sua colheita, por exemplo, ele começa a visualizar os resíduos produzidos e entender que aquilo é um resíduo, ele pode ser talvez reaproveitado, reutilizado e não destinado ali aos aterros sanitários. Para a gente ter noção, mais de 80% do que se tem nos nossos aterros sanitários, eles poderiam ter outra finalidade, e isso com certeza é causado pela má compreensão desses termos. Então, aqui, lixo, a gente poderia dizer que sim, é sinônimo de rejeito, porém, resíduo é totalmente diferente. E quando a gente compreende isso, que resíduo é totalmente diferente, a gente começa a diminuir os passivos ambientais causados por esses resíduos e a gente começa a ter geração de receita nesse empreendimento. Como assim geração de receita? Os pesquisadores, cada vez mais estudando os resíduos agrícolas, começaram a entender que a maioria dos resíduos agrícolas, eles têm um valor comercial agregado a ele. E começaram a definir esses resíduos, então, como coprodutos. Então, são resíduos que você pode comercializar ele. E aí esse termo ficou muito mais fácil de ser utilizado, até mesmo para uma questão de logística de mercado. É muito mais... quando a gente fala para uma pessoa resíduo, pejorativamente ela pensa que é algo que a gente tem que ser descartável. E quando você fala coproduto, você imagina, então, aí que está imbuído nessa palavra algum valor comercial. Então, por isso, hoje, no meio agrícola, a gente não utiliza a palavra resíduo, e sim coprodutos. E afinal, ali, como eu coloquei no primeiro slide, o que são resíduos agrícolas? Resíduos agrícolas nada mais são que materiais resultantes das colheitas, das culturas ou das produções agrícolas. E aí, uma vez que esse produtor rural entende, e aí mais uma vez eu enfatizo, a compreensão desse termo, ele vai começar a ter uma gestão eficiente de tudo que ele gera de resíduo no seu empreendimento e vai começar a ter lucratividade. Como, por exemplo, a gente pode citar aí a questão do arroz. Digamos que eu sou uma produtora de arroz. Eu colho o meu arroz, vou beneficiar o meu arroz e o resíduo gerado pós-beneficiamento é a casca de arroz.
Essa casca de arroz é o meu resíduo, que na verdade é o meu coproduto, porque nele está imbuído aí um valor comercial. Eu posso vender essa casca de arroz, por exemplo, para fazer cama de frango. Outro exemplo que a gente poderia dar é o pseudo-caule das bananeiras. Após a colheita, eu também posso vender esse pseudo-caule para a indústria têxtil, para a fabricação, por exemplo, de tecido. Então, é o meu coproduto. Meu produto principal é um, e tudo aquilo que é gerado pós-colheita dele pode ser os meus coprodutos. Os coprodutos, os resíduos agrícolas, eles são tão lucrativos, eles imbuem neles tanto valor comercial que o Ministério de Minas e Energia começou a classificar os resíduos agrícolas de acordo com o seu potencial como recurso energético, porque a maioria dos resíduos agrícolas são sim, na verdade, fonte de biomassa residual. Então, de acordo com a fonte que esse resíduo agrícola possui, o Ministério de Minas e Energia classificou eles em 3 tipos, entre primários, secundários e terciários, sendo que os primários são aqueles que resultantes pós-colheita, né? No exemplo aí, as palhas, os restos das ramas dos cultivos, o resto de madeira pós-colheita de eucalipto, por exemplo, poderia ser resíduos primários. Resíduos secundários são aqueles produzidos durante o processamento da biomassa para a produção de alimentos ou para a produção da própria biomassa, que aí, no caso, eu poderia citar aqui a casca de arroz que eu tinha mencionado anteriormente. A casca de arroz, então, quando o arroz é beneficiado para gerar alimento, essa casca de arroz seria o meu resíduo secundário. E resíduo terciário são aqueles produzidos pós-consumo da biomassa, que aí está dentro disso o nosso lixo doméstico, nosso lixo urbano, e que nesse seminário a gente não vai abordar. Os nossos coprodutos são, na verdade, aí, resíduos primários e secundários dos nossos cultivares. Olá, falaremos agora sobre a legislação ambiental de resíduos agroindustriais. O foco nosso aqui do nosso seminário não é trabalhar sobre a legislação diretamente, e sim sobre os coprodutos de origem de produção agrícola. Nós sabemos que a Lei 12.305 dos resíduos sólidos, que saiu em 2010, ela fala sobre a forma de proteção ambiental e também a forma de utilização dos resíduos de origem animal e agroindustriais que são gerados, também urbanos, propriamente dito, né? No caso aqui, o nosso foco seria da agroindustriais, né? Agro-pastoris, e também podemos falar que, independente da atividade agroindustrial que for escolhida, o agricultor, o correto seria fazer uma análise e verificar quais seriam as probabilidades do resíduo gerado ou coprodutos pela produção dele, para poder fazer um destino, uma mitigação do problema que pode ser gerado com o decorrer do tempo, se não for manuseado de forma correta. No caso aí, a legislação fala que precisa ser verificado o tipo do coproduto que vai ser gerado. No caso, gases, a forma de contenção, a forma de direcionamento, até mesmo de geração no caso aí, de energia, propriamente dito, para poder até diminuir custos operacionais do empreendimento. No caso do gerenciamento de resíduos sólidos, o interessante é que ele verifique o que pode ser feito com o coproduto gerado da produção dele. Se vai ser utilizado como ração, como forma de queima para geração de energia, se vai ser utilizado como a matéria orgânica para poder fazer a adubagem novamente e fortificar o solo na próxima produção. E, no caso, também verificar se for ser utilizado água, a forma de ser utilizado. Entrando sempre o aconselhável que ele entre em contato com o órgão responsável para poder ser direcionado da forma correta. No caso da água, seria a ANA, que o produtor que é responsável pelas águas nacional, agência das águas,
e o produtor ele tem que estar totalmente habilitado para poder estar utilizando, porque da forma errada ele vai estar pagando imposto, até mesmo multa por estar utilizando de formas inadequadas. Dando continuidade aqui à nossa apresentação, após a definição do conceito de coprodutos e da legislação vigente, nós vamos dar início aqui com a cultura do arroz. Então, dados estatísticos mostram que a safra de 2020/21 no estado do Tocantins, referente a essa cultura, define a produção de 700 mil toneladas deste produto, o que posicionou o estado como sendo o terceiro maior produtor de arroz do país. O arroz, ele é o cereal de maior importância na cadeia alimentar humana. Ele teve a sua origem na China e as espécies que mais são cultivadas é Oryza glaberuba e Oryza sativa. Ele é produzido em solos úmidos e é o único cereal que pode ser produzido em solos inundados. Em relação ao seu processo de beneficiamento, após a conclusão de todo o seu processo, além do produto final, que é o grão consumido, né? Nós temos aí 21 coprodutos sólidos. Só que nós vamos destacar aqui a casca, o farelo, a quirela e o carvão da casca de arroz. Então, nesse primeiro momento, nós vamos discutir a respeito da quirela e do farelo. Ambos são utilizados na nutrição animal, processados na fabricação de ração. O farelo, ele não é recomendado ser consumido e incluído na dieta humana. Por quê? Porque ele tem um alto teor de óleo, o que poderia ocasionar doenças. Em relação à casca do arroz, que é o coproduto que vai ser evidenciado aqui, nós temos que 1 tonelada de arroz produzido, né? Nós temos uma biomassa de 0,267 toneladas. E ele tem um alto poder calorífico, de 16 milijoules por quilo. Então, uma das suas aplicabilidades é na geração de energia. Então, o produtor de arroz, ele pode optar por depositar essa casca de arroz por um período de tempo de, no máximo, 5 anos, a céu aberto. Só que, deixando esse coproduto a céu aberto, a casca de arroz vai emitir gás metano. E esse gás metano, que vai direto para a atmosfera, ele vai acarretar em problemas ambientais, que seria o agravamento da questão do efeito estufa, a destruição da camada de ozônio e o aquecimento global, né? E ele pode optar em gerar energia por meio de uma queima. A queima não controlada vai produzir gás carbônico e monóxido de carbono, que vai contribuir para aqueles problemas ambientais citados anteriormente. E a queima controlada, ela, além de gerar a energia, ela vai ter um coproduto da queima da casca do arroz, que é o carvão. Esse carvão, ele é rico em sílica e, por isso, ele é utilizado na construção civil, como no processamento e na fabricação de cimento, argamassa, cerâmicas. A casca de arroz em si também pode ser utilizada no processamento de sucos. Eles vão macerar essa casca de arroz, vão prensar ela junto com a polpa do suco que já está triturada. E, no caso, então, vão misturar com a polpa
da fruta. Só que isso não garante a qualidade do mesmo, né? Em relação à composição química, nós temos aí que 43,50% da casca é constituído por celulose, 22% por hemicelulose e 17,20% de lignina. Analisando a sua composição, nós chegamos à conclusão de que, por meio de um processo químico, é possível separar esses componentes e utilizar a celulose, fabricando fraldas descartáveis, papel, absorventes, papel higiênico e aquelas cápsulas que envolvem medicamentos. Produtos que são altamente consumidos pela sociedade atualmente. Bom, gente, então agora a gente vai falar sobre a batata doce e todos os seus coprodutos. Mas antes disso, a gente vai dar uma introduzida aqui nas suas principais características desse cultivar. A batata doce, com o nome científico dela, Ipomoea batatas, ela é originária do sul do México ao norte da América do Sul. E aqui nessa imagem, eu vou pedir para vocês prestarem atenção que os países, principalmente aqui, Peru, Equador e Bolívia, são os países que mais possuem um número de espécies de batata doce. Bom, quando a gente fala de batata doce, a gente também fala de desafios. E por que desafios? A batata doce ela é uma cultura hortícola, ou seja, ela é uma hortaliça. E sendo uma hortaliça, tanto no mercado brasileiro quanto tocantinense, ele é ainda pouco desenvolvido. Ele tem pouca expressividade. Um dos motivos disso é porque a batata doce ela é produzida principalmente por pequenos agricultores, e esses agricultores voltados aí à agricultura familiar. Sendo assim, a maior parte da produção é destinada às ceasas em cidades que possuem, ou o próprio pequeno agricultor ele comercializa junto aos supermercados e mercadinhos ali da cidade. Então, pequeno percentual dessa produção acaba indo para o setor agroindustrial. Então, essa questão do potencial agroindustrial ainda é muito pouco explorado no caso aí da batata doce. Sendo assim, fica difícil a gente quantificar, então, essa cadeia desse cultivar. A gente não tem aí, esses dados secundários acabam sendo perdidos e a gente não consegue, então, mensurar com efetividade qual que é a expressividade desse cultivar no mercado aí agrícola e no mercado financeiro. Para vocês terem noção, no Brasil existe 1,10 milhão de estabelecimentos agropecuários que trabalham, que são voltados para a horticultura. Nesse primeiro gráfico aqui, a gente está mostrando a distribuição regional do número de estabelecimentos agropecuários que cultivam, então, horticultura. Esse dado é um dado de 2017, do levantamento do IBGE em 2019. E se vocês se atentarem a esse gráfico, vocês vão perceber que a região que mais tem estabelecimentos agropecuários voltados para a horticultura é a região da região de atuação do Banco do Nordeste, que compreende aí todos os municípios, todos os estados nordestinos, como também o norte do Espírito Santo e norte de Minas Gerais, seguida aí da região Sudeste, região Sul, e em quarto colocado está a nossa região, tendo 115.145 estabelecimentos, então, que trabalham, que produzem horticulturas. Nesse segundo gráfico, tem uma distribuição regional, mas o valor da geração desses produtos. Qual é a região que mais produz, então, horticulturas? E aí, ao contrário aqui do primeiro gráfico, a região que mais produz horticulturas no Brasil é a região Sudeste, seguida da região Sul, vindo a área de atuação aqui do Banco do Nordeste, que então são os estados nordestinos, mais norte do Espírito Santo e Minas Gerais, Centro-Oeste e, por último, a nossa região, a região Norte, então é a região que menos produz hortaliças.
E aí, só para contextualizar, o porquê que, então, Sudeste, por exemplo, está em segundo colocado em quantidade de estabelecimentos agropecuários que trabalham com hortaliças, mas é o que mais produz, seguido da região Sul. E esse fato é devido principalmente aqui que os agricultores, eles tanto utilizam tecnologia como mecanização. Então, isso acaba aumentando a produtividade deles. Mas falar de batata doce, a gente fala de desafios, mas também a gente tem alguns pontos positivos aí. Atualmente, a batata doce está se consolidando como um alimento saudável e isso tem elevado a sua importância econômica. Para vocês terem noção, a batata doce é a quarta hortaliça mais consumida no Brasil, tá? O Brasil é no cenário de América do Sul, é o maior produtor de batata doce. E em 2018, ele conseguiu aí arrecadar 298,10 milhões de reais com a produção de batata doce. No entanto, quando a gente fala de batata doce, a maioria da população ela acaba não sabendo, ela ainda não sabe o valor bioenergético desse cultivar e nem seus outros usos, né? Quando a gente fala de batata doce, as pessoas automaticamente só lembram que ela é consumida, que ela vai destinada à alimentação. Bom, aqui eu coloquei algumas principais características para a gente lembrar ou aprender sobre a batata doce. A batata doce é um cultivar de fácil cultivo, devido principalmente à sua ampla adaptação e tolerância à seca, à sua ampla adaptação a solos de baixa e média fertilidade. Ela possui uma alta eficiência fotossintética, ou seja, ela consegue captar a luz solar e converter com mais eficiência o seu principal constituinte, que é o amido, né? A batata doce é uma raiz tuberosa de alto teor de amido, e essa é a sua importância, principalmente para a gente na agroenergia. Ela tem uma alta variabilidade genética, para vocês terem noção aí, uma flor de batata doce, ela contém 4 sementes. Cada semente dessa, você pode ser uma semente que vai desenvolver um cultivar de uma variedade diferente uma da outra. Então, nessa flor eu tenho 4 sementes, uma vai, quando plantada, ela vai produzir uma batata doce da polpa roxa, outra com a batata doce da polpa amarela, da polpa creme, da polpa branca, enfim. E a outra característica muito marcante da batata doce é que ela é um cultivar de ciclo curto de produção. Entre a plantio e a colheita, você consegue duração aí de 4 a 5 anos, então, por ano, você consegue fazer 2 ciclos de produção. Bom, como eu disse, a batata doce, seus principais usos, primeiramente, o que vem na cabeça da maioria das pessoas é a alimentação, tanto ela cozida, né? Hoje em dia já tem no mercado chip de batata doce, farinha de batata doce para a fabricação de pães, tortas, enfim. E aí, na década de 70, com a questão do pró-álcool, ela foi um dos cultivares pesquisados, E aí, na década de 70, com a campanha do pró-álcool, a batata doce foi um dos cultivares pesquisados para o desenvolvimento e produção de bioetanol. Então, hoje, já é sabido que ela, se comparando ao nosso carro-chefe cana-de-açúcar, ela é uma concorrente muito forte, principalmente aí porque ela tem uma eficiência em produção de amido muito, muito grande. Eu falei, então, dos produtos, mas quais são os coprodutos da batata doce? O principal coproduto da batata doce é originário pós-produção de bioetanol. Então, a gente vai ter uma etapa agrícola, né, onde a gente vai colher essa batata doce. A gente vai levá-la, então, a uma etapa industrial, onde a gente vai processar essa batata doce para destilação e fabricação do bioetanol. E após isso, após essa destilação, a gente consegue obter um coproduto proteico que ele tem na sua constituição de 17 a 23% de proteína. A gente costuma chamar ele de sopão ou caldo proteico. Então, após a destilação, todo o processo de destilação de fabricação de bioetanol,
aqui esse senhor está coletando essa sopa proteica que você, quando leva na estufa e faz a sua secagem, você obtém, então, esse material que está aqui, que parece uma canjiquinha, parece uma quirera, parece assim, que é altamente tão rico em proteína, altamente palatável, que você pode destinar à alimentação não só de bovinos, como da avicultura, como suinocultura, piscicultura. E hoje em dia no mercado também a gente tem já até ração feita de batata doce para cães. E lembrando que as ramas e os brotos da batata doce, inclusive, também podem ser destinados tanto ao consumo animal, porque também é altamente palatável, como para o consumo humano. Tem regiões aí do Brasil que utilizam as ramas, os brotos da folha da batata doce para fazer, por exemplo, farofa. Corta como se fosse couve. E aí os outros produtos, coprodutos da batata doce, a batata doce ela pode ser utilizada ali para a produção de bioplástico, para a produção de açúcar, sendo esse açúcar aqui muito mais rico em nutrientes do que o açúcar cristal originado da cana-de-açúcar e com muito menos resíduos. A gente pode também estar produzindo álcool fino destinado aí à indústria farmacêutica, ou álcool para a industrialização, para a fabricação de bebidas destiladas, como gin, vodka, por exemplo. Outro coproduto que a gente consegue obter da batata doce é o amido, que vai para a indústria alimentícia, mas também a gente consegue aí obter fibras que vai para a indústria têxtil, entre outros. Meu nome é professor Márcio Silveira, eu sou professor colaborador do mestrado em agroenergia, um dos criadores do programa, desse mestrado, é bom deixar isso registrado, né? Faz parte da história da construção desta universidade. Trabalho há 20 anos com batata doce e nos últimos 15 anos eu me dediquei à produção de etanol da batata doce. Nós miramos no que vimos e acertamos no que não vimos. O que a gente viu? Etanol. A molécula importante de amido, e nós procuramos saber do potencial, e tinha um potencial muito grande, e nós fomos explorá-lo geneticamente. Melhoramos isso para que a batata doce fosse competitiva e comparativamente, por exemplo, ao melhor produto que nós temos no mundo, que é a cana-de-açúcar. Mas quando eu vi o que não tinha visto, que era o que sobrava após o processo, que não era um resíduo, e sim um coproduto, porque tinha 16% de proteína. Produtos tinha prebiótico, probiótico. 16% de proteína, quase 90% de NDT, nutrientes digestíveis totais. Quer dizer que quase tudo que ele come, ele converte em proteína. Palatável, porque ele é cheiroso, né, cheira um caldo de cana ainda, porque tem açúcar. Então é um produto fantástico que sobrou. E sobrou, então não é coproduto, eu não posso jogar isso fora. Não é resíduo, é coproduto. Esse é um conceito que os próprios americanos utilizam a partir da produção do etanol do milho. O que sobra, eles sabem que não é sobra, é coproduto. Então, a partir daí, nós começamos a investigar melhor a batata doce. Batata doce no Brasil amarga aí as 500 mil toneladas ano. E para se ter uma ideia, não tem como falar de Brasil sem falar do mundo. Que 500 mil toneladas? Não significa muita coisa em relação à China, que está produzindo praticamente mais de 1 milhão de toneladas, né? 100 milhões de toneladas. 100 milhões. Nós estamos produzindo 500 mil toneladas. Eles são 100 milhões e os chineses utilizam a batata doce para tudo. Né? Eles utilizam para alimentação animal, alimentação humana, alimentam para tudo. É uma questão de estratégia e soberania nacional, de sobrevivência do chinês, é a batata doce. A batata doce, a China tem o que o Brasil tem de cana. Então, para você ter ideia, o Brasil na década de 70 tinha 200 mil hectares de batata, hoje tem 40 mil. Por quê? Pela produção de etanol? Não, porque nós não temos usina de etanol ainda, né, no Brasil de batata. Vou continuar aqui com a continuação da apresentação do grupo. Agora vamos falar de cultura do milho.
Sim, consoante os dados da FUNAP, vamos uma projeção de comparação da diferença de uma descida ligeira de produção, que na cifra passada foi de 260,8 milhões de toneladas, e que houve uma projeção, uma descida de 1,3 milhões de graus a menos. Então, temos aqui também uma comparação dos estados Tocantins, onde se notou uma produção nessa cifra de 5,5 mil de toneladas. Os produtores que estão envolvidos nesse processo na área de produção da presente cifra, houve uma redução de 5,5% em relação ao ciclo anterior. Tem-se verificado que os produtores de grão na região norte, o Estado apresentou um aumento da área plantada, chegando a 1,62 milhões de hectares, onde se verificou o impacto das condições climáticas que afetaram a produtividade durante as lavouras, o que resultou numa redução de 9,5% de rendimento médio, passando de 3,622 kg por hectare na campanha 2019 a 20, para essa nova temporada, ou para esta campanha, de 397 kg por hectare. Continuando uma comparação da leguminosa soja, devido o atraso das chuvas com a cultura de milho, notou-se que na segunda quinzena do mês de outubro, já no período da colheita, os agricultores sofreram com o excesso das chuvas, que ficaram num período de 15 dias no estado de sem realizar-se nenhuma atividade, que impossibilitou as máquinas na recolha de grão, que acabaram perdendo a qualidade pelo excesso da umidade nas vagens. A média da perda foi de 5,1%, passando de 3.302 km por hectare em campanha anterior, que foi de 3,151 kg por hectare, que resultou numa produção de 3,53 milhões de toneladas, numa queda comparando de 1,5%. O milho também, nessa campanha, sofreu também, foi afetada devido às mesmas condições climatéricas na segunda safra do cereal. O atraso do plantio da soja ocasionou um cultivo da segunda safra fora da janela ideal. Diante deste cenário, as chuvas foram falhas na diferente fase de cultura, que está-se a notar principalmente na fase crítica, que é a fase da floração e do enchimento do grão. Se considerarmos a primeira e a segunda safra do milho, houve uma queda na produção e nas lavouras de 20% em comparação ao exercício do ano passado, e que se notou uma produção de 1,15 milhões de toneladas. Agora vamos passar aqui o prato forte, que é os comprodutos na cultura de milho. Podemos aproveitar a produção de bioplásticos a partir do próprio amido de fabricação de farinha. Podemos aproveitar na alimentação para a ração aos animais, aproveitando aí o farelo também, e também podemos aproveitar para a adubação dos solos e
na produção de compostagem. Este é quase o cenário de demonstrar que podemos usar na fertilização do solo e no processo de compostagem. Aqui também aproveitando a palha para a produção de alguns utensílios domésticos, de modo a aproveitar os produtos do milho. Aqui temos fora do habitual, que uma unidade, uma equipe universitária que dedicou-se que, a partir dos resíduos de milho, podemos usá-lo como material de construção, em vez de uso comum de chapas ou de fibra de madeira, mas aproveitando o resíduo de alto valor agregado feito de resíduo capaz de absorver a emissão de dióxido de carbono. Queremos dizer que dentro da casa temos uma temperatura ambiente que favorece que podemos beneficiar-se a partir das cascas, folhas e caule, que também podemos aproveitar o mesmo material após colheita, inserando para a alimentação do gado. Nesse caso, já tinha referenciado das rações. Aqui também é no sentido do uso do material para a construção de casas. Olá, dando continuidade ao seminário, agora iremos falar sobre soja e o cenário produtivo e logo em seguida falaremos sobre os coprodutos da soja. A origem da soja surgiu próxima de 2.838 anos antes de Cristo, na região do rio Yangtze, e ela ficou até o século XV nessa região do Oriente. E a partir desse século de século XV, ela começou a sair e a ir para o lado do Ocidente, no caso pela expansão pela Europa. Chegando aqui no Brasil em 1882, no caso, em 1882 pelo professor Gustavo Dutra. Aí ela entrou na Escola de Agronomia da Bahia, e também 10 anos depois pelo Instituto Agronômico de Campinas. No caso, na época, quando entrou no Brasil, o interesse deles era nem para comercialização que nem é feita hoje. Era mais para utilizar como forragem e, no caso, na rotação de culturas. No caso, um século depois, a soja começou a ter uma outra visão, né? A agricultura brasileira começou a ter ela como algo interessante e ela começou a se expandir pelos outros estados. No caso, o nosso interesse dela aqui vai verificar como ela está nos meados agora, né? Que no mundo hoje ela é responsável por 362.947 milhões de toneladas. Na área plantada da soja hoje no mundo fica na casa dos 127.842 milhões de hectares. O Brasil hoje é o carro-chefe, no caso é o chefe de produção de grãos, no caso da soja. E os Estados Unidos, que antes liderou por muitos anos, agora ficando em segundo lugar. Só para ressaltar aqui, é interessante ver que a produção nacional brasileira e a produção nacional americana, elas duas somadas, dá quase toda a produção de soja produzida no mundo. O Brasil com 135,409 milhões de toneladas e os Estados Unidos com 112,549 milhões de toneladas. É interessante ressaltar que, mesmo ela sendo a carro-chefe hoje, o principal produto agrícola nacional, ela só é plantada apenas em 4% do território brasileiro. E mais da metade ainda é de vegetação nativa, né, de floresta e áreas de preservação permanente.
Então, a pastagem hoje também ela está 23%, ela ocupa, né, 23% desse espaço, mais do que a própria soja. Hoje a pecuária ainda é a maior produção. Perdão, eu vou repetir, pessoal. No caso da soja, ela é 4%, mesmo sendo o carro-chefe, ela é só 4% de toda a produção do território brasileiro. E mais da metade, no caso, 66% da área ocupada é de vegetação nativa, no caso de florestas ou áreas de preservação permanente. E no caso, a pastagens, né, no caso da pecuária, ela ocupa 23% da área plantada, na área ocupada aqui no país. E fora os outros produtos que também vai ocupando os demais porcentagens. Hoje a soja no Tocantins, nível nacional, né, a gente consegue ver no gráfico aqui, que o Tocantins produz 3,5 milhões de toneladas, no caso, no meados de 2020 e para 2021. E dessas 3,5 milhões, ela conseguiu já vender 47% de toda a produção que ela gerou de 2020. Agora vamos falar um pouquinho sobre os coprodutos, que é gerado pela soja, né? A soja hoje, após a produção, ela gera os farelos e o pó de soja, que se não for contaminado com nenhum tipo de agrotóxico, tiver em estado de estágio produtivo adequado, ela pode ser transformada em ração animal, para nutrição animal. E também o farelo e o pó da soja, ela pode ser utilizada para fertilização do solo, no caso na adubagem e na compostagem. É interessante que, como ela é um produto sólido, então facilita também a reutilização dela na compostagem, como você vê na imagem. Também o farelo e o pó de soja pode ser utilizado como cama de frango. Então, dificilmente esses coprodutos gerados pela produção da soja vai ser desperdiçado. Na maioria dos casos, tem como ser reutilizado de alguma forma em outro tipo de produção ou geração de renda, no caso que é o nosso foco. Uma pesquisa feita em Jataí, em Goiás, através do TCC do Evelyn, ele fez um estudo da prensagem da soja, né, no caso dos produtos gerados, né, a vagem, e aí, no caso, ele conseguiu fazer um compensado que conseguiu ter uma precisão grande em relação ao pó do eucalipto. E então a densidade dela foi bem maior e a resistência, ela teve uma resistência e não inchou, o que no caso acontece muito nos compensados, que como em questão 1 dele incha muito e danifica a peça. Ela se manteve estável. Isso foi interessante nessa pesquisa, que mostrou que a soja tem um potencial muito grande na produção. Aqui é um gráfico lá do trabalho dele, que ele fez vários testes aqui e ele obteve quase o mesmo resultado nos testes, mostrando um índice de qualidade no caso dela. Gostaria de falar um pouquinho dos dados históricos aqui do Tocantins, né, que é a região que eu estou atuando há 10 anos. Na verdade, a gente atuava no Mapitobá, Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí. Atualmente o pessoal está também trabalhando na região do Pará, né? Então, assim, essa região ela é uma fronteira agrícola, né, muito forte hoje no país. Dentro desses 10 anos que eu cheguei no estado, havia no Tocantins 350 a 400 mil hectares de plantio de soja. Hoje nós estamos com aproximadamente 1,5 milhão de hectares de soja em 10 anos. Isso graças aos estudos de genética e melhoramento, né, desenvolvimento de novas cultivares, tornando os materiais adaptados mais produtivos para a região. A soja é uma cultura bem ampla, onde traz vários subprodutos, né? Ela é utilizada desde alimentação animal como alimentação humana, para cosméticos,
para tintas, plástico. É um componente de soja que tem... Então, assim, a soja também, na alimentação humana, ela tem agentes anticancerígenos, teor alto de proteína, que é um substituto da carne, para melhorar, para baratear o custo de proteína. Pensar mais um pouquinho. Olá, meu nome é Davidson Santos, eu sou pesquisador da Embrapa aqui em Palmas, Tocantins. Eu trabalho há 10 anos aqui em Tocantins, né? A minha área de especialidade é irrigação e drenagem, né? E eu estou aqui para contribuir, para falar um pouco para vocês a respeito da produção de grãos no estado do Tocantins, né? Então vamos começar um pouco pela soja, né, que a gente viu um expressivo aumento, pelo menos eu vivenciei isso nos 10 anos que eu estou aqui. Quando eu cheguei aqui eram cerca de 300 mil hectares, hoje a área já passa de 1 milhão, né? Então houve uma expansão agrícola nesse sentido, só que o que a gente sabe também é que essa expansão ocorreu principalmente sobre áreas de pastagem degradada, né? Então não foi necessariamente abertura de área, né, ou derrubada de cerrado. Então, o maior crescimento da área de soja ocorreu sobre pastagens degradadas, né? Então, e nesse contexto também houve um incremento tecnológico, né? As cultivares que foram sendo adaptadas aqui para a região, diferente de trazer materiais que não são adaptados. A gente sabe que a soja é extremamente sensível ao fotoperíodo, né? Então tudo isso motivou o desenvolvimento ou adaptação de cultivares aqui para a região, né? Então isso contribui, lógico, para o aumento do teto produtivo, que hoje a gente está indo um pouco abaixo da média nacional, né? Mas isso daí também tem uma série de fatores envolvidos, a questão de solo. A gente tem solos um pouco mais restritivos do que em outras regiões, temos grandes porções de plincossolos e tudo mais que nos motiva a desenvolver a pesquisa que nós fazemos aqui. O trabalho que eu e minha equipe, nossa equipe aqui, desenvolve é justamente trazer soluções para desenvolver a agricultura de uma forma sustentável aqui nas condições do Tocantins. Né, também é um desafio, a gente estava comentando anteriormente aqui, porque até pouco tempo atrás ninguém acreditava no cultivo de milho em baixas altitudes, né? Então a gente está falando da região central do Tocantins, ou do vale do rio Tocantins, que tem altitudes de 150 a 250 metros de altitude, né? Então isso daí interfere enormemente na temperatura, né? A gente sabe que a temperatura mínima dessa região ela é uma mínima muito acima do que outras regiões, né? O que se torna um desafio para a produção do milho especificamente, né? Só que mesmo assim a gente vê que houve um aumento na área produzida, né? Hoje em dia já temos cerca de 225 mil hectares cultivados durante a safrinha, né? O milho safra ainda não é uma realidade, tirando pequenas áreas aqui no estado, né, em detrimento à soja, que durante a safra já vem se consolidando. Só que também a gente vem buscando colocar o milho de uma posição de destaque, principalmente em sistemas de integrados, né? Então, uma opção que pode ser utilizada em sistemas integrados ou então para a formação de palhada, né? Pensando num sistema exclusivo de agricultura. Mas o milho ele tem um papel fundamental também, importantíssimo, na rotação de culturas e manutenção de cobertura no solo, né? E isso uma cultura que tem um valor que pode se tornar interessante, né? Além de ser uma opção para uma cadeia que já é muito estruturada aqui no estado, que é a pecuária de corte, né? Podendo servir de fonte para fabricação de ração e tudo mais, tendo em vista que a pecuária de corte se tornou um sistema de produção que vem sendo pressionado pela expansão agrícola, né? Então, isso daí tem motivado alguns empreendedores a se tecnificar, partir para alternativas de
de produção de carne, né, principalmente carne, mais sofisticadas, com utilização de tecnologias, né, e fatalmente no uso de ração. Bom, em relação ao arroz, a gente tem a terceira maior área do país, né, cultivada na região das Várzeas, região do Araguaia, região de Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, e é uma região que, digamos assim, a área tem se mantido estagnada ao longo do tempo, só que houve um incremento de produtividade nos últimos anos, e esse incremento se deu principalmente pela adoção de cultivares adaptadas, né? Então isso daí a Embrapa tem um programa de melhoramento ativo há muitos anos, né? E por algum motivo nós verificamos que não havia adoção das cultivares desenvolvidas aqui para a região. Eles traziam materiais desenvolvidos para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e que quando eram cultivados aqui enfrentavam uma situação extremamente difícil, né, de adaptação devido ao clima, né, altíssimas temperaturas. Essa região é ainda mais baixa do que a região do Vale Central do Tocantins. Ali a altitude é de 80, 90 graus, ou seja, abaixo de 100 metros de altitude, e isso resulta em uma temperatura altíssima também, comprometendo a produtividade, né? Então, se você coloca um material que não é adaptado nessas condições que são muito inóspitas, né, a produtividade fatalmente vai ser comprometida. Então, esse trabalho foi feito. Hoje mais de 90% da área cultivada utiliza os materiais que foram desenvolvidos aqui para a região. Isso daí tem contribuído para o incremento do teto produtivo, né? Então, muito trabalho ainda deve ser feito. Manejo de pragas e doenças, manejo de solo e principalmente da água, que a gente sabe que tem sido um fator de conflito ali na região, né? Então isso nos motiva a desenvolver cada vez mais trabalhos, né, aqui para atender e trazer soluções ao setor produtivo aqui do estado do Tocantins. Obrigado, fico grato pela presença de todos vocês. E depois de falar um pouco sobre agricultura, vamos falar um pouco sobre silvicultura, os desafios e a lucratividade dentro desse ramo. Quando a gente fala em silvicultura, a gente já lembra logo tanto da seringueira, muito utilizada, como do eucalipto. Contudo, nós vamos focar agora no eucalipto e nas suas formas. A origem do eucalipto é uma origem no continente da Oceania, mais na região da Austrália, Timor, Indonésia e os países da Oceania. Quando a gente pega e vê a questão de produção mundial, a gente percebe que, apesar do eucalipto ser de origem oceânica, a Oceania hoje é o quinto continente que possui a maior produção de eucalipto. Primeiro é a Ásia, segundo a América, né, todo o continente americano, quando a gente coloca a América. Terceiro, a África. Quarto, a Europa. E, por último, o país de origem. Quando a gente pega e observa a questão de países, o Brasil é o primeiro que produz em grande escala, sendo que dentro do Brasil, 24% está localizado no estado de Minas Gerais, 16% em São Paulo, e o terceiro estado maior produtor é o Mato Grosso do Sul. Quando a gente pega e observa quando o Brasil começou a produção, a gente verifica que ela foi trazida em 1825, né, os primeiros eucaliptos, as primeiras plantas, e foi plantado no Jardim Botânico, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, como espécies ornamentais. Entretanto, em 1868, um político, Joaquim Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul, começou o plantio de eucalipto para fins empresariais. E aí que a gente pega e começa. Por que plantar eucalipto? Porque o eucalipto é uma planta extremamente versátil. É uma planta que você pode colocar em quase todos os locais. Aí é que a gente vê algumas diversidades. Os dois gêneros mais plantados aqui no Brasil é o pinus e eucaliptus,
sendo que nós hoje não plantamos a espécie do eucalipto, hoje nós plantamos clones, que são as variedades mais adaptáveis. Por exemplo, quando a gente fala em dificuldades, né, de implantação do eucalipto, foi verificado o seguinte: no início, nós tínhamos uma plantação de forma descontrolada. Eram colocados várias variedades sem observar, por exemplo, se era bom para o local. Por exemplo, o eucalipto ele necessita de mais ou menos 1.700 milímetros de água ano. Então, se eu planto um eucalipto, né, 1.100 pés por hectare, e ele precisa de 1.700 milímetros de água e não chove isso daí, o eucalipto não quer morrer. Ele vai procurar uma fonte de água, nem que seja subterrânea, nascentes, para poder continuar crescendo. E é por isso que surgiu aquele mito onde fala-se que o eucalipto seca a terra. Então, quando a gente vai plantar, a gente tem que escolher bem a espécie, bem o clone que vai ser colocado. Por exemplo, do eucaliptus, existe o Eurograndes, né, Eurofilas. Então, assim, dependendo do que é o propósito desse eucalipto. Quando a gente olha no Tocantins, em 2011, nós tínhamos apenas 77 mil hectares plantados. Em 2021, já aumentou mais de 41%, chegando a 111 mil hectares plantados. Quando a gente fala, por exemplo, da diversidade, do que ele é capaz de produzir, nós temos o quê? Produção de celulose. No estado do Tocantins, nós temos 3 empresas grandes. A primeira, que não está no estado, mas utiliza o norte do estado como produtora, que é a Suzano, que se localiza em Imperatriz do Maranhão. Nós temos a Sinobras, né, que também não se localiza dentro do estado, mas está no Pará, que também é grande produtora. E nós temos a Eco Brasil, que é uma terceira produtora, que hoje utiliza parte do seu eucalipto para atender a Suzano. Então, nós temos a produção de celulose pela Suzano aqui no estado, que utiliza o nosso eucalipto. Quando a gente fala em marcenaria, você tem tanto a produção de móveis quanto a maravalha, que é a serragem do eucalipto. Essa maravalha eu posso utilizar para fazer cama de frango e, posteriormente, utilizar isso daí na adubação. Estrutura de construção, como dormentes, pontes, né, que podem ser utilizados na construção civis. Indústrias químicas e farmacêuticas. Gente, nós temos folha de eucalipto utilizado como parte da indústria farmacêutica e também como fonte de energia térmica e na agricultura. Também na pecuária, que eu não coloquei aqui, mas também é bem utilizado na pecuária, como estacas, construções de benfeitorias, como currais. Então, desses todos os produtos que a gente está falando sobre eucalipto, nós vamos pegar agora um produto específico, que é um resíduo, né, que seria descartado. E hoje em dia eu posso utilizar tanto na agricultura quanto na pecuária. Esse resíduo é o coproduto, né, que é das fornalhas de secadores que nós temos aqui no estado. Esse resíduo, quando foi analisado, que é um coproduto, foi observado que ele tem uma grande capacidade de ter potássio, cálcio, magnésio, enxofre e matéria orgânica. Quando eu olho a questão do potássio, quando a gente faz a análise, por exemplo, do NPK, que é grande utilizado tanto na agricultura quanto na pecuária, como adubação de pastagens, eu tenho um custo extremamente caro, porque hoje, por exemplo, né, 2021, nós temos hoje um dos custos mais altos com aquisições de fertilizantes. Por exemplo, cloreto de potássio, pode chegar em torno de R$50 o quilo do cloreto de potássio. Então, na hora que eu vou utilizar isso daí, uma cinza dessa, né, tem um custo muito inferior,
quase irrisório. Quando a gente faz, por exemplo, a adubação do milho, você tem o cloreto de potássio, que é bem utilizado na adubação do milho. Dependendo do que é, eu posso até chegar a R$ 170 o quilo quilos por hectare de cloreto de potássio que eu vou utilizar, tendo um custo médio, né, dependendo da região, dependendo da empresa que você for utilizar, de R$ 1.500, R$ 1.550 nesse 170. Por quê? Há variações. Agora, o resíduo da caldeira, eu vou utilizar entre 6.000 a 8.500 quilos por hectare. Por quê? Porque eu tenho que observar também a umidade dessas cinzas. Todas as cinzas eu tenho que fazer uma análise bromatológica para verificar o que ela tem, para saber o que eu posso utilizar. Nessa composição, quando a gente fez uma análise de um campo experimental, foi colocado 6.000 quilos por hectare, tendo custo de R$ 360. Isso significa que eu tenho uma redução de custo de aproximadamente R$ 1.200 por hectare. R$ 1.200 por hectare hoje significa, se você colocar a saca, por exemplo, de milho a R$ 100, né, só para fazer uma conta redonda, eu tenho economia de 12 sacas por hectare. Isso aí eu vou aumentar a minha lucratividade, porque se eu economizo na época do plantio, eu aumento a minha lucratividade. Então, seria isso. Muito obrigado, pessoal. Vamos falar também um pouco do eucalipto, né? A cultura que começou aqui na região com maior intensidade por volta de 2009, 2010, com projetos aqui na região de Aliança, Varginho, Crixás, do Heré, também na região de Novo Acor, do Rio Sono, tem vários plantios de eucalipto. A princípio era para ter vindo a usina, né? Como é que chama? Suzano. Não é a usina, é a indústria, né, que processa. Indústria de celulose. Então, a princípio, era ter vindo a indústria de celulose, né, para a região, e teoricamente ela ficar entre os municípios de Varginha e Aliança, porém, por questão política, não aconteceu. Mas hoje nós temos a Suzano, né, a empresa de celulose, e está buscando eucalipto aqui na região para fazer papel, para fazer caixas, né, para usar para essência, para carvão. Então, assim, é uma cultura que também tem várias utilidades no nosso dia a dia e um potencial muito grande na região. E a gente vem aproveitando esses, por exemplo, a gente conhece a parte de queima do carvão, e esse subproduto da queima do carvão, os pós, né, as cinzas, estão sendo também trabalhados na região como adubos, com custo barato, e pode ser uma alternativa viável para a nossa agricultura e pecuária. Olá pessoal, eu sou o Pedro Alcântara, sou zootecnista, mestre em zootecnia, atuo na Embrapa em Palmas, no Tocantins, em projetos de transferência de tecnologia e inovação na pecuária de corte. Dentro desse contexto da pecuária de corte, os resíduos podem ser utilizados em vários processos, principalmente na nutrição animal e na fertilização de solos. Pensando nos resíduos da cultura da soja, na verdade hoje já são considerados coprodutos, né? A casca da soja, o próprio farelo de soja é um coproduto da produção de óleo de soja, né? E que já são utilizados na nutrição animal há bastante tempo. Outros resíduos menos convencionais, resíduos de pré-limpeza, de colheitadeiras, ou mesmo soja ardida, são resíduos que não têm um padrão, então é importante que a gente sempre trabalhe a análise desses alimentos quanto da utilização desses resíduos para alimentação animal. Parte desses resíduos também pode ser utilizada uma vez que não esteja em condições para utilização na produção animal, pode ser utilizada para fertilização dos solos, principalmente na composição dos compostos de compostagem, né? Compostos organominerais, enfim, pode ter também essa aplicação.
Da mesma forma, na cultura do milho, a gente tem um fator importante, mais recente, que foi a entrada das usinas de etanol de milho, né, que oportunizaram a produção do DDG, que é um ingrediente proteico, tem sido amplamente utilizado nas dietas, né, de confinamento, em rações também a serem fornecidas a pasto, proteinados, proteico-energéticos, enfim. Então tem sido, para a cultura do milho, tem sido o principal resíduo utilizado recentemente. Existem outros resíduos também da cultura do milho, farelo de glúten de milho, glutenose de milho, enfim, que também são utilizados na alimentação animal. Quando a gente vai para a cadeia do arroz, a gente tem a própria palha do arroz, que pode ser utilizado também para a produção de compostagem, é muito utilizado em camas de aviários, também de suinocultura, pode ser utilizado, né, suinocultura, bovinocultura de leite, enfim, e pode entrar nessa formulação de compostos, né? E a gente tem resíduos também utilizados para alimentação animal, principalmente grãos quebrados e o farelo de arroz, né? Farelo de arroz integral, que também é um ingrediente muito utilizado em dietas de bovinos. Na cadeia do eucalipto, aí um pouco mais restrito essa questão dos resíduos, mas a gente tem a maravalha das serrarias, né, que também é muito utilizada nas camas de galpões, né, de produção de aves e também em galpões de produção de gado de leite, menos usual na cadeia da carne, né, da carne bovina, mas que também é um ingrediente excelente para a produção de compostagem, né, em uma formulação com esterco, com os próprios dejetos de aves, né? E também com a possibilidade de produção de organominerais, mais recentemente os organominerais bioativos, né? Também com a utilização dos inoculantes, enfim. Então, na cadeia do eucalipto a gente tem essas aplicações e também as cinzas de fornalhas, né? Que a gente tem que ter alguns critérios para utilização, principalmente atenção aos níveis de sódio, mas que também podem ser utilizadas como fontes de nutrientes, principalmente potássio, enxofre, podem ser nutrientes fornecidos via essas cinzas de fornalhas. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu agradeço aí a atenção de vocês, o convite e até a próxima.